Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre a relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Vamos escrever aqui o T sobre índice linha associado ao ponto 1, por exemplo. Isso é T1 menos a velocidade do observador O' em relação ao observador O, ao longo do eixo x, dividido por C2, multiplicado pela variável x1, todo esse termo entre parênteses, dividido por 1 menos módulo, por 1 menos Vx estilizado, esse Vx estilizado elevado a expoente 2, dividido por C2, expoente 1 sobre 2. Aqui, do mesmo modo, analogamente, o T2 sobre a índice linha é o T2, menos a velocidade Vx estilizado, indicando a velocidade do observador O' em relação ao observador O, dividido por C2, multiplicado pela variável x2, entre parênteses, todo esse termo dividido por 1 menos a velocidade do observador O' em relação ao observador O, essa velocidade elevada a 2, dividido por C2, e aqui o expoente 1 sobre 2, indicando uma raiz de índice 2 raiz quadrada. Vamos calcular então T2 sobre índice linha menos T1 sobre índice linha. Vamos aqui escrever T2 sobre índice linha menos T1 sobre índice linha, isso é T2 menos Vx estilizado dividido por C2 multiplicado por x2, aqui dividido por 1 menos Vx estilizado elevado a 2 dividido por C2, expoente 1 sobre 2 menos T1 menos velocidade do observador O' em relação ao observador x dividido por C2 multiplicado por x1, entre parênteses, dividido por 1 menos Vx2 dividido por C2, esse Vx indicando a velocidade do observador O' em relação ao observador O. Aqui expoente 1 sobre 2. Vamos cuidadosamente reescrever esse termo. De que forma vamos fazer agora T2 sobre índice linha menos T1 sobre índice linha igual a T2 menos T1 entre parênteses menos Vx, ou seja, a velocidade do observador O' em relação ao observador O, dividido por C2, e aqui nós temos x2 menos x1, todo esse termo dividido por 1 menos Vx2, velocidade do observador O' em relação ao observador O, dividido por C2, todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2. Muito bem, vamos tratar de forma que x2 sobre índice linha menos x1 sobre índice linha dx sobre índice linha, x2 menos x1 é dx, T2 menos T1 é dt, e vamos escrever aqui mais um termo, T2 sobre índice linha menos T1 sobre índice linha igual a dt sobre índice linha. Vamos adicionar apropriadamente esse termo, de modo que nós podemos escrever dt sobre índice linha igual a dt menos velocidade do observador O' em relação ao observador O, Vx, ou seja, Vx estilizado dividido por C2, aqui multiplicado por dx dividido por 1 menos Vx elevado a 2 dividido por C2, e aqui expoente 1 sobre 2. Esse Vx, mais uma vez, esse Vx estilizado
aqui desenhado de maneira especial para diferenciar do Vx associado à dinâmica de uma estrutura dotada de massa m ao longo do espaço-tempo contínuo de Minkowski de 4 dimensões, onde nós teremos grandezas C multiplicado por T, ou C multiplicado por dt, dx, dy e dz associados, né, enquanto partícula ou estrutura dotada de massa m é o mesmo a uma onda mecânica, uma onda eletromagnética que se propaga em um espaço-tempo de 4 dimensões contínuo de Minkowski, por exemplo. Então nós teremos lá Vx, Vy, Vz associados à estrutura que está evoluindo, ao passo que nós temos esse Vx estilizado ou desenhado de maneira especial, de modo a distingui-lo dos demais componentes, Vx, Vy e Vz, pois nós estamos tratando aqui mais especificamente da velocidade do observador O' em relação ao observador O sob movimento retilíneo uniforme. Então nós temos esta expressão, vamos aqui então escrevendo essa expressão, nós podemos escrever dt, vamos escrever de outra maneira, dt, apropriadamente o dt sobre o índice linha pode ser escrito como dt posto em evidência. Então quando pusermos o dt em evidência, ou se puséssemos o dt em evidência, ou quando pô-lo em evidência, agora nós temos 1 menos Vx estilizado elevado a 2, perdão, Vx estilizado dividido por C2, e aqui dx dt dividido por 1 menos aqui Vx estilizado elevado a 2 dividido por C2, todo esse termo elevado a 1 sobre 2. E então dx dt pode ser compreendido, nós podemos definir dx dt com uma grandeza associada à onda, à entidade, que pode ser uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, ou mesmo uma estrutura dotada de massa m ou qualquer outra entidade que está sendo analisada e acompanhada, cujas grandezas no espaço-tempo contínuo de Minkowski de 4 dimensões estão sendo aferidas e medidas, tanto pelo observador 1 bem como pelo observador O, bem como pelo observador O sobre índice linha. Então aqui nós podemos definir o Vx usual. Então vamos encerrá-lo nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.